Primeiramente, eu queria agradecer à Associação de Funcionários do BNDES e o BNDES por acolher esse debate. Como o Roberto falou, a gente precisa debater. E eu acho que ele já mostrou bem como é que o modelo está todo errado e precisa ser reformulado. Bom, eu fiz uma apresentação para mostrar detalhadamente como é que é a proposta de privatização do governo para a Eletrobras. E do meio para o final da apresentação, eu coloco algumas notícias que eu acho que vão incitar alguns questionamentos, porque eu acho que a gente está precisando disso, né? O contexto nacional propicia isso. Então, assim, vamos debater mais, vamos marcar mais seminários como esse, que a gente precisa envolver mais os atores da economia do país. Bom, é importante dizer o seguinte: quem é a Eletrobras? E aqui eu colei da lei de criação e retirei alguns trechos importantes lá da lei de criação da Eletrobras em 1961. Então, quem é a Eletrobras? Ela terá por objeto a realização de estudos, projetos, construção e operação de usinas, linhas e distribuição. A empresa poderá executar empreendimentos com o objetivo de reduzir a falta de energia nas regiões em que a demanda efetiva ultrapasse as disponibilidades. Ela cooperará com os serviços governamentais. E ali a ampliação de empreendimentos já existentes, a execução de outros, capazes de acelerar o desenvolvimento da indústria de energia elétrica do país. Bom, é para isso que a Eletrobras foi criada. E essa aqui é uma frase do Getúlio Vargas na carta de testamento antes de se suicidar. E ele comenta: a Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Essa imagem eu recortei da apresentação do presidente da Eletrobras, para vocês verem o tamanho da Eletrobras. Bom, a Eletrobras ela tem várias subsidiárias e a gente pode dividir em mais ou menos 3 ou 4 grupos. O grupo principal, que é o de geração e transmissão, ali no meio, composto por Chesf, Furnas, Eletronorte, Eletrosul, e ali agora a Amazonas GT, mas que está fundindo já com a Eletronorte, então vamos desconsiderar. De um outro lado ali a gente tem o CEPEL, que pesquisa e desenvolvimento, tem algumas geradoras, que é a CGTE, tem Itaipu, binacional, Eletronuclear, que ela, pela Constituição, ela tem que ser mantida sob o controle da União. E aí eu chamo a atenção ali para o lado direito, nas distribuidoras de energia do Norte e Nordeste, que eu vou falar mais à frente. Então ela está entre a Eletrobras, o Grupo Eletrobras é a 16ª maior empresa de energia do mundo e a maior da América Latina. Para vocês terem uma ideia, esse era o Brasil em 1960, nossa malha de transmissão, e como é hoje em 2016, a malha da Eletrobras. Só lembrando que o Brasil se compara lá à Europa pelo seu tamanho. Algumas instalações importantes da Eletrobras, só para ilustrar. E agora eu chamo a atenção uma questão que o Roberto comentou, que é o seguinte: a Eletrobras ela detém 50% da energia armazenável das usinas hidrelétricas. Hoje, se você vai construir uma usina hidrelétrica, só é permitida a criação de usinas a fio d'água, né? Só que antigamente eram usinas a reservatório. Então, esse reservatório que tem que ser utilizado aí para amortecer o sistema, e esse é um ativo estratégico que a Eletrobras tem, ou seja, a Eletrobras tem metade da energia armazenável do país. Então vocês imaginam isso na mão de uma empresa privada, o poder de manipulação que essa empresa teria. Alguns resultados da última década, eu sublinho ali em vermelho, são os dividendos pagos à União desde 2012 a 2016, mais ou menos 1 bilhão por ano, né, a média. E aqui, num gráfico, o lucro consolidado desde 2002, a gente vê a queda ali preponderante por conta da MP 579. Então, só para ilustrar.
E o resultado de 2017, agora que eu retomo a questão das distribuidoras. Em 2017, as distribuidoras, né, vamos fazer dividir o lucro por segmento. O segmento da distribuição teve um prejuízo de 4,5 bilhões e da geração e transmissão teve um lucro de 4,7 bilhões. E aí eu separo ali também Eletronuclear e Itaipu. Itaipu não visa lucro e Eletronuclear deu um prejuízo de 500 milhões. Então, guardem esse quadrinho, porque eu vou precisar dele na frente para explicar como é que é a proposta de privatização do governo. A proposta de privatização que está no PL 9463 de 2018. O que é esse projeto? Ele primeiro vende as distribuidoras, então aquelas distribuidoras aqui deficitárias saem do Grupo Eletrobras, vão ser privatizadas. Tá? Vai se fazer uma cisão da Eletronuclear e Itaipu, criando uma nova estatal. Elas saem da Eletrobras, Itaipu por conta de um acordo binacional e Eletronuclear, porque tem que ficar com a União pela Constituição. Emite-se novas ações, a União não participa da compra dessas ações, aí naturalmente a União fica minoritária. Depois dessa emissão de novas ações, da entrada do dinheiro na Eletrobras, eles propõem a descotização das usinas que estão no regime de cotas, né? Ou seja, a Eletrobras privada já vai pagar um bônus de outorga ao Tesouro, né, para que a remuneração dessas usinas saia lá de R$30 o megawatt lá para 200. E outras questões que eu vou comentar são os recursos para o São Francisco, que estão no projeto de lei, e o novo Estatuto Golden Share, eu vou detalhar. Bom, a estrutura atual é essa, e a estrutura futura pós-PL é essa. Reparem o seguinte, essas 4 empresas aqui que sobraram são justamente aquelas que estão dando lucro de 4,7 bilhões, que eu mostrei naquele quadrinho. Ou seja, eles vão tirar as distribuidoras, vão tirar a Eletronuclear e Itaipu por força aí de lei, e vai sobrar só o filé. É essa que vai ser a Eletrobras privada. E eles chamam essa privatização de democratização do capital. Chamam também de capitalização. Esse é o marketing, e é um marketing que está sendo questionado na justiça, porque foi contratada, isso é só uma cerejinha aí que eu coloquei, foi contratada uma empresa de comunicação dispensando licitação com valor de quase 2 milhões, enfim, está sendo questionado na justiça. Repercussão disso, sem licitação, contratação de agência para privatização da Eletrobras é questionada. E aí, as distribuidoras, na Assembleia Geral, que aconteceu há mais ou menos 2 meses, a Eletrobras assumiu uma dívida bilionária dessas distribuidoras e vai vender cada uma por R$50 mil. Isso está sendo questionado pelo TCU, porque a conta está um pouco estranha, vislumbrando até os pareceres jurídicos que estavam no material dos acionistas para essa Assembleia. Três pareceres jurídicos indicavam que era ilegal, era um abuso do acionista controlador assumir uma dívida daquela de 11 a 20 bilhões para aliviar as controladas. E a repercussão foi essa, o Ministério Público Federal está orientando a suspensão dessa Assembleia. TCU está apontando que a privatização de distribuidoras vai atrasar. O TCU vai se debruçar nesse aspecto porque está um pouco confuso. Chamo a atenção aqui só para a cisão da Eletronuclear e Itaipu, que é a criação da nova estatal, e essa estatal já nasceria deficitária, ou seja, vamos privatizar a Eletrobras, o filé vai para o privado e a gente fica com o prejuízo, a nova estatal já nasceria deficitária. E como é que seria aquela emissão de novas ações? Então, esse quadrinho também eu peguei lá da apresentação do presidente da Eletrobras. Então, digamos que hoje a União, né? E aí a União, o fundo de BNDES, tem 60% do capital da Eletrobras, lá, 18 bilhões. E outros acionistas têm 12 bilhões. Então, emite-se novas ações, então é injetado na Eletrobras 12 bilhões, né? A União não participa da compra dessas novas ações e fica naturalmente com um capital menor que 50%, a Eletrobras passa a estar privatizada. Então, é só para... Então, o controle, na verdade, o controle é vendido por 12 bilhões, né? E esses 12 bilhões serão repassados ao Tesouro para descotizar as usinas. Então, a Eletrobras privada
vai ter uma benesse, que ela vai parar de vender a sua energia a R$40 o megawatt-hora e vai passar a vender a 200. Né? E a repercussão disso, novamente, o TCU vai investigar o preço de venda da Eletrobras. Consultor estima que o valor do PAI, isso é o valor de quanto já se gastou para ser construída a Eletrobras, né? Mais ou menos 400 bilhões, e aí a União vai vender esse controle por 12 bilhões, então talvez esse cálculo não faça sentido. E aí eu chamo a atenção ali para o seguinte: a Eletrobras tem até 2025 para receber, isso já está homologado, já está sendo recebido, está sendo parcelado, 40 bilhões. Então veja, é uma privatização por 12 de um parque que custou 400, desculpa, e o privado vai receber 40 bi até 2025. E aí saiu essa notícia no Jornal do Brasil: privatização ou doação. A ANEEL estimou que a luz poderia subir até 16%, lógico, se as usinas estão vendendo a 40, algumas usinas estão vendendo a R$40 o megawatt-hora, você vai passar para 200, vai ter um impacto. Esse é o relator do projeto, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia. Ele quer criar uma fundação, uma nova estatal, com sede em Paulo Afonso. Veja, o São Francisco ele percorre tantas cidades, mas a sede vai ser lá em Paulo Afonso, que coincidentemente é onde ele recebe mais votos. E a proposta dele é 15 bilhões em 30 anos para essa fundação, para ele aplicar no Rio São Francisco. Bom, o que mais que tem no projeto de lei? Ele fala tal da Golden Share, da criação. O pessoal não fala nem da corporação, né? Fala corporation porque em inglês é mais bonito, é mais atrativo. E os acionistas teriam no máximo 10% de poder de voto, independentemente se o acionista tem 50% das ações, ele vai ter 10% de poder de voto. E a contrapartida disso, né, que vai ter a indicação da União de mais um integrante no Conselho de Administração, além do que ela vai ter de direito em relação à capital dela. As sedes e os nomes das empresas não mudam, isso eu acho que não tem nenhuma vantagem, né? Porque é que vai comprar uma empresa para mudar o nome dela, né? Isso é um ativo intangível, a empresa fica sem dono, isso é uma empresa inédita no Brasil. E existe a possibilidade de blocos de controle, chama atenção para as empresas chinesas que já estão aqui no Brasil, né? Xangai Elétrico, SPIC, CTG, State Grid, cada uma delas comprar 10%, monta um bloco de controle. Então eles dizem que não, vai ser uma empresa sem dono, mas não existe óbice a uma possibilidade de se criar blocos de controle. Chama atenção para a questão de uma ação diferente de um voto, que é uma questão abominada aí pelos institutos de governança corporativa. Quer dizer, como é que eu tenho 10 ações e voto com 5, você tem 5 ações e vota com 5, né? Fica desbalanceado. Principalmente o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele preza por uma ação é igual a um voto. Se você tem 10 ações, você tem 10 votos. Se eu tenho 1.000, eu tenho 1.000 votos. Não pode ser nada diferente disso. Então é um assassinato à governança corporativa essa proposta. E atrai investidores de curto prazo. Vou explicar por quê. Vou mostrar. Isso aí é um trecho de uma carta do ex-presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, que inclusive é a favor de privatizações, mas ele é extremamente contrário a essa modelagem. E aí ele comenta: esse tipo de sociedade anônima raríssimo no Brasil leva ao paradoxo de haver fundos de investimentos e investidores não estratégicos voltados ao investimento de curto prazo e deterem o comando de um negócio onde é vital o compromisso com a sustentabilidade a longuíssimo prazo. Você vai construir uma usina, você tem uma outorga lá de 30 anos, então você tem que ter investidores que deixem lá o investimento vislumbrando aí um crescimento ainda que pequeno, dividendos. Essa é a característica do setor elétrico no mundo inteiro, mas com essa modelagem você vai atrair investidores de curtíssimo prazo. Essa é uma afirmação da Helena Landau, que também já foi ex-presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, que também é a favor de privatizações, e ela mesma diz que a Golden Share reduz a atratividade da Eletrobras. Essa é a opinião do antigo ministro da Fazenda, Meirelles. Ele queria o fim da Golden Share. Então está um pouco confuso o que o governo quer. Mais uma vez, uma opinião do Zé Luiz Alquete. Golden Share é outro ponto absolutamente
negativo na visão de mercado de capitais, desvaloriza a companhia para nomear um conselheiro presidente, ter uns poderes de veto em matérias meio obscuras. E eu chamo a atenção o seguinte, nessa nova proposta, a União teria 18 bilhões, mais ou menos, de capital, e esses 18 bilhões valem 10% de poder de voto. Os outros acionistas, com 24 bilhões, têm 90% de poder de voto. E aí eu dividi, 24 por 9, Então, ou seja, se você pegar lá uma empresa, um investidor que tiver 2,7 bilhões em capital da Eletrobras, ele vai votar com os mesmos 10% que a União com 18 bilhões de votos. Então, será que isso aí é factível para o interesse público? Só uma pergunta, União e BNDES são diferentes nesse caso? São diferentes. Eu só vou repetir a tua pergunta porque ele está perguntando se a União... São a mesma coisa? Se a União e BNDES são empresas distintas. Na verdade é o seguinte, quando a gente junta União, fundos e BNDES, é a participação direta ou indireta da União que caracteriza a empresa como estatal. Então a gente pode acabar botando indiretamente nesse... Então assim, isso aqui, vamos entender esses 18 bilhões como o dinheiro do povo. Não, direto ou indiretamente. A regra de 10% ela põe esse tipo de... Sim. O BNDES então é a União do ponto de vista... Exatamente, a União, o BNDES e os fundos com investimento indireto da União teriam esses 10% de voto com 18 bilhões. Então, isso também já está sendo questionado pelo TCU, isso talvez... Explicar esse 10%? Porque, assim, a União ela é detentora só de ordinária. Então, ação ordinária, 100% direito a voto. Uhum. Por se a União ficar, no final das contas, com 35% da empresa, hoje ela tem 51%, por que ela só vai ter 10% do poder de voto? Na verdade, esse ponto que você levantou é até interessante. Lá na proposta inicial de privatização, em agosto de 2017, o presidente da Eletrobras, o antigo ministro das Minas e Energia, eles vieram ao público dizer o seguinte, olha, a Eletrobras vai migrar para o novo mercado da B3. Pessoal, que bom! O novo mercado da B3 ele exige o seguinte, acaba-se com as ações preferenciais, existem só as ordinárias, e aí equivale certinho. E aí, isso aqui foi uma simulação que eu fiz, porque, segundo quem está propondo esse projeto de lei, é lógico que isso aqui tudo está sendo muito questionado pelo TCU, inclusive esse questionamento que você fez. Mas essa foi uma simulação que eu tirei exatamente da apresentação do presidente da Eletrobras. E lógico que essas setinhas verde e vermelha aqui, quem fiz fui eu. Ele não mostrou esse ponto. Mas ele mostra o ponto dizendo o seguinte, mostra para o mercado que a União, ela não vai ter mais aquela, eles falam assim, da ingerência política em cima da Eletrobras, justamente por causa de apenas esses 10%, esses poderes de voto. Então, de fato, isso precisa ser questionado como é que as ações ordinárias e as preferenciais vão serem traduzidas nesses 10%. Agora, isso aqui foi um dado que ele colocou, eu só estou replicando. Não, eu concordo. Vamos deixar o pessoal com as perguntas para o final. Não, pode... Não, mas é porque é um esclarecimento em cima desse ponto da definição que são os 10%. Quer dizer o seguinte, se determinada, como você define o que é um grupo controlador? Se determinada empresa, digamos assim, a Eletricidade de Portugal entrou, é dona de 10%. A empresa chinesa que controla a Eletricidade de Portugal também entrou, é dona de 10%. Portanto, essas duas só teriam 10%, de que você faria uma avaliação não de quem é o controlador, quem é o dono da empresa, mas você teria que fazer algo de avaliação de quem é o grupo controlador. Isso uma exatamente. governança muito complexa. Exatamente. Você pontuou perfeitamente. Uma governança muito complexa que não está descrita no projeto de lei. Isso está totalmente obscuro. A gente pode até estar inferindo alguns fatos aqui. E eu chamo a atenção, assim, para mim é o artigo mais gritante do projeto de lei.
que é o artigo 10º. O artigo 10º diz o seguinte: ficam mantidas as garantias concedidas pela União à Eletrobras e às suas subsidiárias em contratos firmados anteriormente à desestatização que trata essa lei. Então é o seguinte, a gente privatiza a Eletrobras privada fica lá só com o filé lá com as empresas que já naturalmente dão lucro, e a União, que vai ter só 10% no máximo de poder de voto, ela vai garantir todos os contratos anteriores. Então é o seguinte, se a nova Eletrobras não quiser mais pagar algum compromisso que ela tem, não tem problema, a União cobre. É isso que está no projeto de lei. Privatização, caracol, né? Setor privado. É isso aí. O Estado, É um negócio assim impressionante, mas está no projeto de lei, enfim. Chama... De onde vem o 10%? Eu ainda não entendi. Você acabou de falar. Isso está escrito em algum lugar que a União só vai ter 10%? Não, o que está escrito é o seguinte, é o que ele colocou. Cada acionista, independentemente do quanto ele tenha de ações, ele só vai poder votar, poder de voto, no máximo 10%. Então, se você tiver... Não, isso para os outros, né? Para a União, para todos. Para a União isso não está escrito. Tá. Não está. Você quer abrir o Pessoal, vamos fazer uma coisa. Acho que isso... Não, eu estou replicando. Só porque a informação tem que estar correta, né? Claro, No debate, não, a informação tem que estar correta. eu não estou rapidinho. Eu acho fundamental que a gente está aqui para debater e para esclarecer. Agora, Não, só o que assim, seguinte... eu não sei de onde veio 10%. Ótimo, eu acho perfeito. Olha, de forma nenhuma isso aqui não serve de debate. Pelo contrário, a gente está aqui para abrir esse debate de forma mais franca possível. Nosso objetivo é esse. Agora é o seguinte, nós estamos filmando o debate e para a gente ter esse documento, era bom que pegasse o microfone, falasse, aparecesse um problema. A gente vai refletir isso depois, provavelmente no artigo do jornal, incompatibilidades que apareceram. Então, a gente quer registrar, mas para efeito de registro, é bom que depois da apresentação dele, houvesse as perguntas na frente e ficassem filmadas, registradas. Tudo bem, então depois que terminar a apresentação, Abre para pergunta, claro. Tá bom? Vamos lá. A criação de uma mega empresa privada com mais ou menos de 40% do market share do país. Aí é uma aproximação de geração e transmissão. E aí eu faço uma relação aí com o que já aconteceu na Califórnia e com Portugal. Bom, e aí, falando agora um pouco do contexto, vou botar algumas notícias só para a gente... Aí era uma questão a mais que eu resolvi colocar na apresentação, muito por conta do que a gente está passando no momento atual de essa questão dos combustíveis, a atuação das estatais. Eu acho que é importante a gente levantar esse debate, principalmente aqui no BNDES. O governo ele queria 12 bilhões para cobrir um déficit de menos 170. Então, será que vale a pena fazer isso correndo? Né? O governo já disse que já abriu mão, já não conta mais com esses 12 bilhões. E aí eu chamo a atenção, porque a Vale foi privatizada em 3,3 bi lá nos anos 90, e hoje ela deve à União mais de 50 bilhões. A gente tem que se fazer algumas perguntas, né? Aquela questão do Estado necessário. Né? Onde é que está o dinheiro que foi arrecadado lá com as privatizações da década de 90? Né? Essas estatais estão sendo vendidas a preço de banana, é mais a questão do interesse público. E se não houvesse a Eletrobras ali no norte do Brasil, como é que estaria o fornecimento da energia, principalmente para Amazonas, enfim? Se uma Petrobras privada mantivesse a sua política de preços. Então são questões que a gente tem que levantar agora no contexto, que eu acho que ajudam no debate, que eu acho que deveriam vir antes de uma proposta de privatização da Eletrobras. Nós sabemos privatizar? Também precisamos questionar qual seria o melhor modelo e se sabemos e por que, em qual setor. Algumas notícias aí falando dessas empresas que foram privatizadas. A gente sabe regular, eu acho que o Roberto deixou claro aqui que temos graves problemas de regulação, não só no setor de energia. Sabemos copiar, às vezes a gente copia certas coisas, né, de outros países e talvez outras não. Então, assim, como é que a gente adapta
as experiências de outros países. E aqui é uma tabela de como foi a evolução da tarifa em Portugal. Hoje, se ela não é mais cara, eu acho que ela perde só para a da Grécia. Em 2011, a Três Gargantas tomou o controle da EDP, né? E, guardadas as devidas proporções, equivaleria um pouco à Eletrobras aqui no Brasil. E a gente viu a evolução da tarifa de Portugal em comparação com a zona do euro. E a experiência da Califórnia no final dos anos 90, no início dos anos 2000, né, que houve até manipulação do mercado lá. Eu acho que é interessante a gente... Tem até um documentário, né, Enron, os mais espertos da sala, que está até disponível no YouTube para quem tiver curiosidade. O que os outros países estão fazendo, né? Trump proíbe compra de empresa americana por estatal chinesa. Europa prepara a legislação para impedir aquisições de empresas por chineses. A Austrália, ela ia fazer o mesmo movimento, recuou, né? Como é que é lá nos Estados Unidos, né? Aí, pegando um pouco do gancho do que o Roberto falou. Lá nos Estados Unidos, 70% mais ou menos das usinas hidrelétricas de grande porte estão na mão do Corpo de Engenheiros do Exército, né? Por que está com o Corpo de Engenheiros do Exército? A gente tem que se perguntar, questão de segurança, soberania, né? Aqui sobre barragens, será que a gente tem que ter cuidado com as barragens? Aí a gente relembra aí o Mariana, né? Que a Samarco da Vale tinha 2 barragens e foi responsável pelo maior acidente ambiental da história do país. A Eletrobras tem 47 barragens. Compromisso, a Bengol, que era uma grande empresa de energia espanhola, faliu e aí deixou linhas, que era a responsabilidade dela, linhas que interligavam ali a usina de Belo Monte por construir. E aí, novamente, quem assumiu essas linhas foi um consórcio lá, formado por State Grid e Furnas. O que nós queremos para o futuro do nosso país? A gente precisa tomar cuidado com a questão da desindustrialização. Hoje a gente vê que os chineses preferem, muitas vezes, comprar equipamentos lá da China, por mais que sejam mais caros, mas eles têm uma visão diferente. Eles querem fortalecer o mercado chinês. Então, uma empresa privada, ela não tem mais a obrigação de obedecer à Lei 8666. Conteúdo nacional. A questão do conteúdo nacional, exatamente. Isso aí a gente precisa discutir. E qual vai ser o futuro, né? A gente está falando aí, eu acho que de um mundo cada vez mais intensivo em energia elétrica, que a gente acredita que no longo prazo o petróleo tende a se desvalorizar, em contrapartida as energias renováveis, a energia elétrica tende a se valorizar, né? Será que vale a pena entregar isso tudo agora? Qual vai ser a nossa estratégia? Já tem projeto de lei no Brasil e outros países já estão efetuando isso, que vão proibir os carros movidos a combustão. Não vai ter só carro elétrico. Isso aqui é uma notícia da Agência Internacional de Eletricidade, de Energia, de 16 de abril. Olha, o setor de eletricidade atrai agora mais investimentos do que óleo e gás combinados. Questão da soberania, estratégia, sustentabilidade a longo prazo. Aí uma frase do presidente da Neo Energia: não faz sentido privatizar as elétricas para acabarem nas mãos de estatais estrangeiras. Será que as estatais brasileiras não podem lá dar os lucros e dividendos à União? Em síntese, e aí eu coloco uma notícia da Fiesp, que ela calcula que a descotização das usinas vai criar uma conta de 460 bilhões a serem pagos em 30 anos aos brasileiros. E uma questão intangível que a gente precisa levar em consideração, né? Como é que a gente valora isso? Soberania, segurança de barragem, segurança energética, qualidade de fornecimento, questão da desindustrialização, na produção industrial, consumo, P&D. Então, isso não entra na conta numericamente, mas a gente precisa discutir.
Em resumo, a Eletrobras tem um segmento de geração e transmissão lucrativo. E, a gente precisa dar uma solução para o segmento da distribuição, que lógico que o segmento da distribuição tem problemas de gestão, não é por causa de problema de gestão que a gente tem que sair privatizando tudo. Eu acho que a gente precisa de uma discussão anterior a isso. Então, tem que haver uma solução para esse segmento, que na verdade, até de alguma maneira, existe algum subsídio lá para essas distribuidoras no Norte e Nordeste. A MP 579 ela pode ser solucionada, a gente precisa discutir. O Rio São Francisco também tem que ser solucionado, mas ele tem que ser exatamente atrelado à privatização da Eletrobras, né? A gente vê que essa questão pode estar um pouco polêmica ali, aquela criação daquela agência lá em Paulo Afonso. O poder de controle vale 12 bilhões? Não precisa se questionar. Eu não falei aqui, não comentei, mas a Eletrobras possui uma malha estratégica de redes de telecomunicações no Brasil inteiro. Isso tem que ser levado em consideração. A questão da pesquisa e desenvolvimento, desindustrialização, desemprego, vai gerar, não vai gerar, inflação em cascata, segurança de barragens, a questão da fiscalização de órgãos e controle, porque seria uma empresa privada. E aí, como comentou o Roberto, a gente pegar lá os exemplos de Canadá, Noruega, com matrizes parecidas e que estão lá com poder estatal, precisamos discutir isso. Qual é a garantia que nós teremos de novos investimentos? Não vejo. Para finalizar, eu coloco uma pesquisa que teve do Jornal do Brasil, do Datafolha, essa pesquisa do final de dezembro, né? Tá ali o link com o site, dizendo que 7 em cada 10 brasileiros são contra privatizações. Então a gente precisa debater agora a atuação das estatais, o papel social, como é que a gente vai fazer a expansão do sistema, estratégia, qual que é o interesse público, como é a regulação principalmente, soberania, enfim, precisa ser discutida muita coisa. Aí eu agradeço a oportunidade e eu acho que a gente precisa fomentar cada vez mais debates como esse.